discípulo e discípulae, ego sum magister Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Latim para Todos, onde você que é principiante aprende latim fácil, através do método natural. Hoje nós vamos começar a terceira sessão do capítulo 8. Novamente, escolhi por dividir em duas partes, em 2 vídeos, para não ficar sobrecarregado, para não ficar um vídeo muito longo, né? Desta vez, eu estou tentando dar um pouco mais de atenção, sempre que possível, sempre que aparece, nos pronomes. Eu vi que está todo mundo com um pouco de dificuldade. E aí, lembrando que assim que terminarmos esse capítulo 8, faremos a revisão geral. E aí falaremos também dos pronomes com mais cuidado. Assim espero. E espero que vocês consigam estar preparados o suficiente para que possam começar o capítulo 9 em diante, que é quando, digamos assim, que o livro fica mais sério e mais difícil, pois o livro introduzirá a terceira declinação. E aí vai embaralhar tudo a nossa cabeça. Tranquilo então? Sem mais delongas, vamos começar a leitura do texto. Então vamos lá terminar o capítulo 8. Lydia, quae hac verba non audit. Então temos aqui um pronome relativo que está retomando Lídia, substituindo Lídia, e uma outra oração que está, de algum modo, relacionada com a oração principal. Então, Lídia, a qual non audit, ou seja, exerce negativamente a ação de ouvir, ela não escuta. O non é um advérbio que altera o significado do verbo, não é isso? E ela não escuta haec verba, estas palavras. O pronome haec, então, é um pronome adjetivo. Lídia não escuta as palavras. Bem, quais palavras? Há, então, uma característica acidental. Não são aquelas palavras, mas estas. Então, haec não está substituindo o substantivo, mas está qualificando o substantivo. Haec não está no lugar, ocupando o lugar de uma outra palavra, mas apontando para uma característica acidental de uma palavra. Neste caso, literalmente, a palavra palavras, né? Então, Lídia, a qual não escuta estas palavras. Vocês se lembram quais são estas palavras? Foi o Medos dizendo que uma pedra preciosa tão grande não convém, não combina com um anel tão pequeno, né? E aí, claro, Lídia, sabiamente, usando o seu superpoder da audição seletiva para não dar ouvidos às besteiras que os homens falam, né? Simplesmente ignora e ostendit. Ostendit, ostenta, expõe, mostra. E aqui mostra, expõe algo. Né? Se você não tem nada para mostrar, você fica na sua. Ela mostra dictos suos. Objeto direto no acusativo, plural. E novamente, quem mostra só consegue exercer a ação de mostrar se tem a quem mostrar, né? É por isso que aquela galera mostrada fica toda hora tentando se meter no caminho dos outros, né, para aparecer. Então, essa mostragem dela é direcionada ao medo, dativo. É o objeto indireto da ação mostrar. E aí, in quibus, sabemos que a preposição in pede ou ablativo ou acusativo. Como não há movimento de aproximação, nem de entrar, afinal de contas, o verbo é o verbo sunt, o verbo que não indica movimento, sabemos que quibus é ablativo, ainda que não tivéssemos decorado, não é isso? Então, nos quais, sendo o pronome, quibus está substituindo o quê? Dictos suos. Então, Lídia ostenta, mostra os seus dedos, nos quais há nenhuns anéis. Ou seja, em quibus está descrevendo onde está
uma circunstância do verbo estar. Lídia, aspice mede, veja medos. Indigitis meis, ou seja, exercendo a mesma função do inquibus, só que desta vez, ao invés de usar o pronome, vai usar o próprio termo no ablativo plural. Indigitis meis, nulli sunt annulli. Nulli sunt annulli. Nulli annulli sunt. Rimando, né? É a mesma informação da frase anterior. Aliae feminae digitos annulorum plenos habent. Então, outras mulheres. Mulheres é o substantivo. Aliae está descrevendo esse substantivo. Outras mulheres possuem, habent. E aí, por definição, né, o verbo de possuir, de ter, precisa de alguma coisa que é tida, né? Senão você está em maus caminhos. Então elas possuem digitos. Elas possuem dedos. Que bom, né? Mas esses dedos que elas possuem têm uma característica acidental. Esses dedos estão cheios. Então, plenos está descrevendo digitos. E a gente lembra que a palavra plenos pede uma descrição. Cheios de quê? Cheio de dinheiro? Ou cheio de conta para pagar? Cheio de boleto? Cheio de preocupação? Cheio de dor? A vida é assim, né? A vida é triste. Então, elas possuem dedos cheios de anéis. É o adjunto abdominal restritivo. Está delimitando o tipo de cheiura, digamos assim, que descreve os dedos. Mei digiti wakui sunt. Os meus dedos são, ou estão, né? Afinal de contas, Lídia não quer que essa situação de estar vazio seja permanente nos seus dedos, né? Ela interpreta que é um estado temporário. Medos, que dá uma resposta à altura. Saculus quoque meus vacuus est. Pois bem, seus dedos estão vazios, o meu saco também está vazio. Ou seja, a minha carteira, né, o lugar onde eu carrego o meu dinheiro. Saculus seria o sujeito, que exerce a ação de estar. Meus é um adjetivo possessivo. E vacuus seria o predicativo do sujeito. Lydia annulum immensa ponit. Lídia coloca, põe. Quem põe alguma coisa. Ela põe o anel. E aí, como a própria lógica do verbo meio que chama, né, clama, o lugar onde ela põe, ou seja, uma descrição de como esse verbo é exercido, é que o anel é posto na mesa, no balcão. E aí a Lídia puxa a arma secreta, né? Inoculis eius, nos olhos dela, pronome pessoal no caso genitivo, ou seja, enquanto aqui meus é um adjetivo descrevendo sáculos, eius está substituindo o nome Lídia, de uma maneira que delimita os olhos de quem? É um adjunto abdominal restritivo. Nos olhos de Lídia, lacrimae sunt. Dan, dan, dan. Essa Lídia é uma atriz, rapaz. Se liga não, Medos. Medos, qui lacrimas videt. Medos, o qual vê as lágrimas. Saculum suum immensa ponit. Então, novamente, né, nós temos duas orações. Medos põe e Medos vê. Essas duas orações estão articuladas, estão relacionadas pelo pronome relativo. Neque, e não está vazio o saco. E o saco não está vazio, né? Mas a adversativa, ou seja, uma oposição, plenus, cheio, e aqui está cheio de alguma coisa. Perceba, numus é um substantivo, correto? Porém, ele está sendo usado de uma maneira que delimita o escopo do tipo de cheiura
que está no saco. Meio cacofônica essa palavra que eu usei, né? Cheiura. Mas foi só para vocês captarem a ideia do negócio. Quanta pecunia est in saculo medi? Ou seja, quanta grana existe, não em qualquer lugar, mas no saco, na carteira. E não na carteira de qualquer pessoa, mas na carteira de quem interessa a Lídia, ou seja, a carteira de Medo. In eo, neste, ou seja, no saco, na carteira, não é isso? Non aginta sersterti insunt. In eo, insunt. Aquele negócio meio redundante, né? Medos. Ecce sersterti non aginta. Eis 90 sestercios. Sed non aginta non satis est. Mas 90 não é suficiente. Pretium annuli est sesterti centum. Então, o preço do anel é 100 sestercios. Da huic tabernario centum sestertios. Da imperativo, mandou aí a Lídia, né? De 100 sestertios, acusativo, né? E aqui dá o dinheiro, dá a alguma pessoa que vai receber, não é isso? O receptor é o tabernário, no dativo. E huic é um pronome adjetivo, concordando em número, gênero e caso com tabernário, ou seja, é dativo, masculino, singular. Medos. Id nimis magnum pretium est. Este, tecnicamente um pronome demonstrativo, né, mas usado muito como pessoal da terceira pessoa. Né? Este é um preço grande demais. Demais é um advérbio de intensidade. Excessivamente. É aquele negócio tão grande que estraga. Já deu, basta. Então, este preço é grande demais, ou este é um preço grande demais, enfim. Ali, tabernarii, outros lojistas, ali descrevendo tabernarii, annulum gematum octoginta sestertis vendunt. Então, outros lojistas vendem o anel de pedras preciosas, com a gema, por 80 sestercios. Soltou blefe aí, né? O Medos. Albinos. Qui sunt illi tabernari? Quem são os outros lojistas? Medos. Qui in alis vis tabernas habent. Aqueles que possuem. Qui é igual a iqui, ou seja, eles os quais, eles que. Então, eles que possuem lojas, e aí a circunstância de onde eles possuem as lojas é em ruas outras, em outras ruas. Albinos. Quae sunt ille vie in quibus ille tabernae sunt? Quais, pronome interrogativo, ou seja, está substituindo por uma informação que ainda não se tem, que se busca. Então, quais são aquelas ruas nas quais, ablativo, aquelas lojas estão? E quais são aquelas joias? Perceba, ille, vie, ille, taberne, porque é feminino plural. Illa ornamenta, porque é neutro plural. Quae in illis tabernis parvo pretio emuntur. Calma lá. Temos dois verbos aqui. Sunt e emuntur. Que pelo final nós reconhecemos que é passivo. Então, esse quae é um pronome relativo. Ele está relacionando as duas orações. Quais são aquelas joias as quais são vendidas? Ou seja,
o foco da atenção nesta oração é o objeto direto que é vendido. Então, como a gente está direcionando a nossa atenção a ele, colocamos como sujeito e passamos a voz do verbo para a voz passiva. Então, as quais são vendidas. Percebe então que todo o resto vai ser descrições das circunstâncias de como são vendidas tais joias, as quais são vendidas naquelas lojas e por um preço pequeno. Aqui é o ablativo de preço, né? Que a gente falou. Então, a circunstância de ser vendida naquelas lojas e a circunstância de ser vendida por um preço baixo. Prestem atenção, nessa passagem inteira, os pronomes demonstrativos são todos adjetivos. Ile adjetivando vie, ile adjetivando taberne, illa adjetivando ornamenta e inilis adjetivando tabernis. Nenhum deles está substituindo o substantivo, mas apontando para a característica acidental de um substantivo. Non sunt ornamenta, sed aspicite haec ornamenta. Ou seja, não são joias, ou não há joias. O Albino passou rasteira no blefe do Medus, né? Mas olhai, imperativo plural, estas joias. Lembrando, joias, plural neutro, haec, plural neutro. Apesar de ser idêntico à forma do feminino singular. Quem olha, olha para alguma coisa. Então está sendo mandado para que eles olhem para as joias. Não qualquer joia, mas estas joias. Então cuidado, porque o neutro é sempre igual no nominativo e no acusativo. Se interpretássemos esse ornamentar aqui como nominativo, estaríamos dizendo que as joias estão olhando, né? Que não faz sentido, até porque o verbo está no imperativo e não no nominativo. Ou seja, na verdade, nem há sujeito mesmo que está exercendo essa ação, né? E o haec, também temos que ter cuidado, porque ele é idêntico no neutro plural, tanto no nominativo quanto no acusativo, e também no feminino singular. Então, se você não soubesse o gênero da palavra ornamenta, você poderia supor que seria, talvez, né, um feminino singular nominativo aqui. Então, temos que ter muita atenção quanto a esses detalhes. Então, olhai estas joias, estes anéis, adjetivando, estas pedras preciosas, adjetivando, neutro plural, masculino plural, feminino plural, todos no acusativo plural, todos pronomes demonstrativos que estão adjetivando substantivos. Por fim, estas margaritas, estas pérolas. Haec ornamenta proba sunt. Estas joias são boas, são decentes. Então veja só aqui, né? Aquilo que eu alertei. Nominativo e acusativo, neutro, idênticos. Neque pretium horum ornamentorum nimis magnum est. E nem o preço é. Mas esse preço não é o preço de qualquer coisa, mas está sendo delimitado. É o preço dos ornamentos, das joias. Mas não é o preço de qualquer coisa, porém o preço do horum ornamentorum. Então temos aqui o adjunto nominal restritivo, o preço das joias. Contudo, as joias estão sendo adjetivadas pelo pronome demonstrativo horum, ou seja, por estas joias. Horum, temos o H dos pronomes demonstrativos, não é isso? E a terminaçãozinha, horum, igualzinha a do genitivo plural, masculino ou neutro. Então, e nem o preço destas joias é grande demais. Magnum,
no neutro concordando com Precium, e nimis, um advérbio de intensidade, descrevendo o adjetivo. E aí, pessoal, tô gostando da historinha? Eu sei que eu morro de rir com essa parte do Medus comprando um anel pra Lídia. Acho muito engraçado. Caso vocês ainda não estejam assistindo os vídeos do Coloque a Pressionaram, aproveitem para assistir agora, para rever, né, todos os capítulos agora, que vocês vão ter, digamos assim, as fofocas extras do que é que está acontecendo. Porque não sei se vocês perceberam, mas a história começa a pular, né, do núcleo da família para o núcleo do escravo, e por aí vai. Então, Coloque a Pressionaram nos possibilita saber o que é que está acontecendo em um canto, enquanto a narrativa avança no livro principal, né, em outro núcleo. Então é bem legal porque dá uns detalhes a mais para a gente entender o que é que está acontecendo com essas motivações das personagens. E eu acho que esses capítulos são bem engraçados, os Coloque também. A amiga de Lídia falando do namorado dela e tudo mais. Lembre-se também que tem aquele grupo americano, né, acho que é o Wyoming College, né, Catholic College, enfim, que faz a dramatização dos Coloque a Pressionaram, que também são bem divertidos. Apesar daquele sotaque americano, né, que a mim é muito agradável escutar os americanos pronunciando os R's latinos. Mas acho que dá pra gente deixar passar. Tranquilo? Semana que vem teremos, então, o término do capítulo 8 e depois, a seguir, a nossa estimada e aguardada revisão. Ok? Valete!